Buenas, então, vamos começar então a segunda parte das três que ele está se propondo nesse modo. Essa é a parte, então, de tolerância e ajuste. Tá? Então, é uma parte que geralmente está ligada já com a parte da montagem final dos equipamentos. Tá? Então, uma parte bem importante, porque tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou de qualidade, por causa que está intimamente ligada com a possibilidade da intercambiabilidade de peças, né, de equipamentos, independente da origem, independente da qualidade. Tá? Então, no momento que a indústria cada vez mais está globalizada, tá, essa parte de intercambiabilidade se faz necessária. Tá? Cada vez mais, então, se torna uma parte importante da construção mecânica. Então, nessa parte, a gente vai ver as terminologias que são utilizadas para tolerâncias e ajustes, né? Quais são esses sistemas de ajustes e como é que se compõe o sistema de tolerância e ajuste. Né? Então, um sistema de tolerância e ajuste, né, é um conjunto de normas, tá? Então, todo ele normativo, ele é todo editado por organizações, né, técnicas que visam, então, estabelecer essas regras, né, tabelas, né, que têm esse objetivo, então, da normatização, da normalização, e, com isso, a gente vai limitar as variações, né, dimensional dos componentes mecânicos, para que não haja uma gama muito extensa, né, de dimensões. Então, visando aquilo que eu falei para vocês, que é a intercambiabilidade, ou seja, a possibilidade de usar vários tipos de marcas, né? Um dos lugares onde a gente pode notar bastante essa parte de tolerância justa, por exemplo, é nos rolamentos. Né? Eu posso usar rolamentos, então, de diversas marcas, de diversas procedências, mas eles vão estar sempre normatizados, né? O que vai me possibilitar essa intercambiabilidade, ou seja, eu posso usar qualquer tipo de rolamento, né? Aliás, qualquer marca de rolamento, desde que ele esteja dentro daquela especificação que foi estabelecida no projeto. Então, isso vai me garantir, então, que a minha máquina vai funcionar, eu vai ter, então, essa possibilidade de funcionar com qualquer marca de rolamento. Então, só como um exemplo. Então, nos modernos processos de fabricação, são desejáveis alta produtividade e baixo custo. Né? Então, batendo na tecla da produtividade do baixo custo. Né? Então, a gente vai buscar características, né, que dependem de outros fatores, né, como a velocidade da linha de montagem, a redução da quantidade de peças defeituosas ou refugadas. Numa produção seriada, a linha de montagem não deve ser atrasada nem interrompida com a execução de quaisquer ajustes mecânicos ou trabalhos de usinagem de determinadas peças, a fim de corrigir inevitáveis defeitos de fabricação. Tá? Então, a gente já debateu isso aqui, né, nas aulas anteriores, né? Até faz bastante sentido inverter o capítulo da controle da qualidade com esse das ajustes, porque agora faz um pouco mais até de sentido, né? Aquilo que a gente debateu sobre processos ontem. Né? Porém, a não execução dessas correções aumentaria o número de peças refugadas e, consequentemente, né, um aumento do custo. Então, na fabricação de série, né, é necessário também que as peças acopladas sejam passíveis de serem trocadas por outras que têm as mesmas especificações das peças originais. Então, se essas peças são normatizadas, são estabelecidos padrões para elas, né, eu não necessariamente preciso usar da marca que originalmente foi implementado
no meu equipamento. Eu posso botar uma de menor custo ou botar uma de melhor qualidade. Tá? Vai depender daquele estudo que eu posso fazer dentro da minha, da minha indústria, o que eu posso fazer para melhorar. Ou na questão de custo, ou na questão de qualidade de fabricação. Tá? Assim, ao se fabricar componentes mecânicos, é fundamental que certas peças ajustem reciprocamente a montá-las, sem que sejam submetidas a tratamentos ou ajustes suplementares. Então, mais ou menos, a gente está falando de novo que a questão da intercambiabilidade é essa. Eu posso usar qualquer marca daquele produto, né? Com aquelas características daquele produto, sem que haja necessidade de fazer qualquer tipo de ajuste ou suplementar, que eu tenho que fazer uma usinagem extra no meu eixo para acoplar uma chaveta, para acoplar um, uma engrenagem, o que for dessa parte de produto que seja intercambiável. Então, essa possibilidade de se substituir peças por outras a montar ou consertar o equipamento, então, né, no momento de uma manutenção, né, eu posso também usar esse produto intercambiável. Né? Aqui, então, o que a gente vai denominar de intercambiabilidade é isso. Né? Pode ser uma futura montagem ou até numa manutenção futura, né, que a gente vai passar pelo equipamento. Posso, então, substituir esse equipamento normatizado. A intercambiabilidade permite que qualquer peça seja fabricada em qualquer máquina, data ou lugar, e se acople a outra fabricada em outra máquina, data ou lugar, com a garantia do perfeito funcionamento do conjunto. Isto é, conforme as especificações do projeto, sem necessidade de qualquer operação de usinagem. Ao montarmos um conjunto mecânico, a intercambiabilidade nos possibilita tomar ao acaso de um lote de peças semelhantes, prontas e verificadas, uma peça qualquer, que montada ao conjunto em questão, sem nenhum ajuste ou usinagem posterior, dará condições para que o sistema mecânico cumpra as funções para as quais foi projetado. Um requisito fundamental da intercambiabilidade é a seleção de um processo de fabricação que assegure a produção de peças com igual exatidão. Tá? Então, é claro que para que o produto seja intercambiável, né, provavelmente o processo de produção de um e de outro não pode ser muito diferente, né, para que a gente possa ter produtos que sejam extremamente intercambiáveis. Na questão dos parafusos também, a gente pode falar na parte de parafuso, que dependendo, né, a gente não precisa se ater a uma máquina, não precisa estar comprando, porque na máquina originalmente foram usados parafusos da Mito, né, da Mito Toyo. Não, a gente pode usar, de repente, desculpa, da Mito Toyo, da Micheleto, né? Então eu posso usar outros fabricados pela Bel Mineira, fabricados pela, pela Gerdau, ou seja, eu posso usar um, um, uma outra marca, mas eu vou saber que, de acordo com a especificação da normatização, ele vai ser o mesmo parafuso. Então, parafuso, né, 316 de uma marca vai ser igual ao parafuso 316 de outra marca, né, com a rosca Whitworth, com porca, tudo vai ser tudo intercambiável. Eu posso trocar um pelo outro, né, e não me preocupar. Mas eu espero que o que se espera é que o método de fabricação dos dois sejam semelhantes para que a qualidade também seja semelhante. O que seria, então, a exatidão? É a correspondência entre as dimensões reais das peças e aquelas indicadas no desenho. Tá? Então, se no desenho diz lá que tem que ter 6 milímetros, né, a peça fabricada provavelmente tem que estar o mais próximo possível desses 6 milímetros. Né? Ou seja, a exatidão é quando a gente tem exatamente de quem desenha 6 milímetros, né, e a peça está exatamente com 6 milímetros. Né?
Por outro lado, não existe processo de fabricação capaz de produzir um número ilimitado de peças fabricadas com exatidão absoluta. Tá? Isso aí é quase impossível. Talvez a primeira peça tu consiga tirar uma exatidão muito próxima do absoluto. Mas com o passar do tempo, né, tu não vai conseguir manter na fabricação por muito tempo essa exatidão, porque a ferramenta vai se desgastando, né? Vai havendo, vai ter que ser refeitos ajustes na máquina, né? Então, tem várias coisas que acontecem durante a fabricação que a gente não tem controle, né? Começa a aparecer algum tipo de vibração na máquina, né? Então, coisas que a gente não tem controle e vão fazendo com que essa exatidão absoluta não se mantenha por muito tempo, né? Então, diversas causas podem fazer com que as dimensões reais ou efetivas das peças sejam diferentes daquelas indicadas no desenho, chamadas de dimensões nominais. Peças reais possuem dimensões que se afastam para mais ou para menos da cota nominal apresentada, certa inexatidão. Portanto, para que a intercambiabilidade seja obtida, é necessária a fabricação de peças iguais, algo que na prática não é possível devido a algumas razões, né? Como eu já falei para vocês ali, desgaste de ferramenta, desalinhamento, vibração, folga de máquina, né? Variação na temperatura, erros de posicionamento da peça, da ferramenta, do operador, da medida, tá? Então, tem várias questões que estão envolvidas, como também a determinação de medidas adequadas para que as peças falta ou excesso de precisão. Assim, para uma peça com uma cota nominal de 145 milímetros, podem ser encontradas peças com 145,023 milímetros, pode ter peças com 144,978 milímetros, até peças com 145 milímetros, tá? E assim por diante. Então, o que quer dizer isso? Que, né, todas as peças cujas dimensões não ultrapassarem as dimensões limites serão úteis. Então, a gente tem que estabelecer limite, né, um limite superior, um limite inferior, para que eu possa aproveitar essas peças para não haver rejeito, né? Então, eu vou ver lá que, né, meu limite é de tantos centésimos, tantos décimos, né, até décimos, até centésimos, milésimos de milímetros são aceitáveis, né? Então, se não ultrapassar esses limites, as peças são úteis, né? Se passar desses limites, a gente vai rejeitar essas peças, né? Então, esse desvio deve ser controlado para que a intercambiabilidade seja garantida. Deve-se determinar a menor precisão possível dentro da qual a peça em questão exerça sua função adequadamente. Bom, qualquer melhoria adicional elevaria o custo do produto, pois o controle de todas essas variáveis acarretaria em um alto custo de produção. Tá? Então, quanto mais eu quiser uma exatidão na execução da peça, maior vai ser o custo, porque eu vou ter que ter muito controle. Quanto mais controle, mais gente envolvida, mais mão de obra, né? Mais custo de máquina, máquinas com maior grau de precisão são mais caras, né? Então, a ideia da precisão, né, me leva a um custo mais elevado, tá? Então, a gente pode perceber que não é necessário que as peças sejam exatamente iguais. Eu posso, então, ter uma margem, né, para mais e para menos, né, de variação desse dimensional. Certas variações dimensionais são até permitidas, aceitáveis, são toleráveis, tá? Mesmo em função do tipo de acoplamento e finalidade que se destina. Então, para uma série de equipamentos, né, a gente vai ter uma série de, de variações que sejam aceitáveis, né? Então, dependendo do equipamento, vai ter lá uma série de variações dimensionais que vão satisfazer o funcionamento desse equipamento. Então, basta determinar esses limites, né, o limite máximo e o limite mínimo, que vão ser toleráveis, a fim, então, da gente garantir a dimensão real da peça, de forma que essa se acople adequadamente e o conjunto vá funcionar sem problema nenhum dentro da especificação para a qual ele foi projetado.
Uma importante conclusão é que quanto maior o intervalo entre esses limites, ou a tolerância dimensional considerada, menor será a qualidade. Né? Então, se a gente dá muito limite, né, a qualidade cai. Se a gente restringe esse limite, um limite um pouquinho mais apertado, a gente vai ter uma qualidade mais refinada. Então, a precisão na fabricação também vai ser menor, né? Então, se o limite é muito grande, né, a precisão de fabricação é menor, a quantidade de peças refugadas e o custo de produção. Né? Eu até vou ter um custo menor, mas com uma qualidade já bem menor. A determinação desses limites permitidos, que devem ser os mais adequados ao conjunto, é a função do engenheiro projetista. Tá? Então, é uma função da engenharia de projeto, né? São eles que vão determinar quais são os limites adequados, né, para o conjunto, garantindo assim as condições de funcionalidade, economia e segurança, bem como de determinar a forma mais adequada de sua verificação. Já o engenheiro de fabricação, né, aquele que é responsável, ou não só o engenheiro, mas pode ser um administrador na área de fabricação, é o cara que é responsável ali pelo PCP, pelo, pela produção, né, ele vai determinar os processos de fabricação mais adequados, né, que se deve ter para que se obtenha as peças projetadas dentro daqueles limites especificados. Tá? Então, na hora que está se fazendo o planejamento da produção, né, esse é um dos detalhes que tem que ser levado em conta, qual é o tipo de ajuste e qual o tipo de tolerância que vai ser imposto, né, na hora da fabricação para atender, né, aquelas questões do projeto. Tá? E também vai ser função da parte responsável pela administração da produção, né, garantir a integralidade da máquina, né, que vão ser utilizadas na fabricação, através dos processos de manutenção, ou seja, tem que ter uma boa manutenção de máquina, né, para garantir que aquelas especificações de projeto quanto, né, as variações dimensionais vão ser atendidas. Então, tem que ter um bom plano de manutenção do maquinário, né? Como eu comentei com vocês, né? Se a indústria não tem plano de manutenção nenhum, né, é impossível tu garantir qualquer qualidade quanto à variação dimensional. Tá? Vai ter sempre um problema, né, bastante grande dentro da indústria. Tá? Então, fazer verificações periódicas das máquinas, empregar testes normalizados para verificar se o desgaste das máquinas ultrapassou os limites aceitáveis, né, se isso não está comprometendo a qualidade das peças fabricadas. Aqui temos umas questões que eu vou deixar aqui para vocês. Está lá na apostila essas questões, então vocês podem depois responder essas questões, tá? Que vai ajudar vocês a estudar para a nossa verificação final. Então, tem algumas perguntinhas ali que vocês respondem depois, né? Tá lá na apostila. Por que a intercambiabilidade tornou-se importante com a produção em série? A intercambiabilidade é importante no mundo globalizado? Compare dimensão nominal e dimensão efetiva, tá? Isso a gente vai ver agora daqui a pouco. Porque o sistema de peças intercambiáveis bem interpretado aumenta a qualidade de produtos e reduz os custos. Qual a diferença entre exatidão e precisão? Tá? Qual o objetivo de se introduzir um sistema de tolerâncias e ajustes? Bueno, vamos falar então da terminologia de tolerância. Tá? Então, quais são os termos técnicos que a gente vai utilizar nesse sistema de tolerância? As dimensões das peças diferentes fabricadas com o mesmo diâmetro nominal, cujo funcionamento foi experimentado e considerado adequado. Tá? Então, foi lá, foi projetado, foi calculado, foi testado e foi aprovado, né, que o equipamento tem que ter aquela dimensão. Tá? Então, essas vai ser as dimensões
necessárias para atender as características de projeto ao qual ele foi testado e foi aprovado. Então, essas dimensões, elas podem oscilar dentro de certos limites, mantendo as condições de funcionamento previstas. Com isso, a conjugação requerida de duas peças se assegura somente quando as dimensões limites de tolerância tenham sido previamente estabelecidas. Tá? Então, a gente vai estabelecer antes. Então, cabe ao projetista, a equipe de projeto, quando sair dos computadores, das mesas de projeto, já sair a indicação, né, de quais as tolerâncias que estão estabelecidas. Tá? Bom, então lá na terminologia. Primeira coisa, né, o diâmetro nominal, tá? Geralmente a gente representa a letra D maiúsculo, é a dimensão básica da peça que fixa a origem dos afastamentos. Tá? O diâmetro nominal é o diâmetro de projeto. Né? Foi projetado, ó, o eixo tem que ter 20 milímetros, tem que estar ali. Tá? 20 milímetros, então é a dimensão nominal. A gente vai fazer o desenho do eixo, vai botar aquele diâmetro 20 ali, e ele vai ser, então, caracterizado por diâmetro nominal. Foi a partir dessa dimensão que se calculou a parte de resistência mecânica. É indicado no projeto em milímetros. Bom, e depois tem a dimensão efetiva. O que é a dimensão efetiva? É quando, depois de executado, né, o desenho com dimensão nominal vai para o setor de fabricação, é fabricada a peça, depois faz a medição, a dimensão, se faz a verificação de dimensão. Então, se faz a medida. Quando se faz a medida, que a gente vai dizer, essa é a minha dimensão efetiva. Ou seja, foi aquela que saiu da máquina, por isso que é efetiva, foi efetivada, foi executada. Tá? Depois, a gente tem as dimensões limites. Né? Então, a partir dessa dimensão efetiva, a gente vai ter que comparar essa dimensão efetiva com essas duas dimensões, com a dimensão do valor máximo e do valor mínimo. Tá? A dimensão máxima é o valor máximo admissível para uma dimensão efetiva. Está aqui na figura anterior. Tá? Essa aqui é a figura 2. Tá? A dimensão mínima, que é o valor mínimo admissível para a dimensão efetiva. Tá? E o símbolo é um D com a abreviatura MIN, de mínimo, tá? D maiúsculo MIN. Então, essa é a dimensão mínima, tá? Para furos. E D minúsculo mínimo, né, é para eixos. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer uma diferenciação entre a letra maiúscula e a letra minúscula. Letra maiúscula para furo, letra minúscula para eixo. Tá? Então, ali a gente tem, ó, o furo e o eixo, tá? As dimensões máximas e mínimas, e a tolerância para o eixo e para o furo. Tá? O que vai ser a tolerância? A tolerância é exatamente a tua tolerância é a diferença entre a tua dimensão máxima e a tua dimensão mínima. Tá? Então, a tolerância do furo, o diâmetro máximo do furo, menos o diâmetro mínimo do furo, me dá a tolerância do furo. Depois eu tenho a dimensão máxima do eixo, menos a dimensão mínima do eixo, e isso me dá a tolerância para o eixo. Afastamento. Tá? Então, a gente vai ter outra medida, que a gente vai chamar de afastamento nominal, ou simplesmente só de afastamento. É a diferença entre as dimensões limite e a dimensão nominal. Tá? Então, é a diferença entre o que eu projetei e o que eu executei. Tá? Representa os limites entre os quais devem ser compreendidas as dimensões das peças, incluindo os erros de medição do fabricante. Tá? Então, uma das outras partes que é importante nesse sistema, né, como vai ser feita a medição, né, e como essas medições devem ser executadas para se evitar o máximo possível de erro de leitura ou erro de verificação. Tá? Por isso que a última parte da
do nosso módulo vai ser os calibres, tá? Os calibradores, que é como a gente vai, então, proceder às medições para ver o nosso sistema. Bueno, temos, então, depois o afastamento inferior, tá? Que é a diferença entre as dimensões mínima e nominal. Tá? Então, letra maiúscula, um A maiúsculo I é para furo, um A minúsculo I é para eixo. Então, afastamento inferior. Então, eu posso, então, ter a dimensão mínima do eixo menos a nominal do eixo. Então, vai ser um Azinho minúsculo. Um A maiúsculo vai ser a dimensão mínima do furo menos a dimensão nominal. E aí a gente tem lá maiúsculo I. Tá? Depois, igualmente, com as diferenças entre máximo e nominal, que a gente vai chamar de afastamento superior. Então, o que vai ser o afastamento superior? É a diferença entre as dimensões máxima e nominal. Mesma coisa. Letra maiúscula AS, né, para superior, para furos, e A minúsculo S, né, que é para os eixos. O afastamento real, que é a diferença entre a dimensão efetiva e a dimensão nominal. Tá? O afastamento real é aquela, então, que é medido. Né? Eu vou lá e meço, né? Então, medir o produto que está acabado com aquele que está no desenho, e aí, então, esse vai ser o afastamento real. Tá? Ele pode se aproximar do afastamento inferior ou do afastamento superior. Tá? Então, afastamento superior e inferior, com a tolerância para eixos e furos. A linha de zero, como a gente já mostrou ali, tem uma coisa chamada linha de zero. A linha de zero é a linha da dimensão nominal. Tá? A gente pega uma parte de referência, ele pegou o furo, tá? Então de cima para baixo, pegou ali o furo como referência. Tá? Eu posso ter uma linha de zero que está abaixo do furo, posso ter uma linha que está acima. Então, ou seja, né, depois a gente vai ver isso aí, se é com folga ou se é com interferência. Tá? Mas ali eu posso, então, ter a minha linha de zero, que seria a linha aonde se encaixaria o meu diâmetro, a dimensão nominal, aquela de desenho. Tá? Que é uma outra maneira de representar. Tá? Então, nosso sistema de tolerâncias, como é que a gente vai compor esse sistema de tolerância, como é que a gente vai interpretar esse sistema de tolerância? Tá? Um sistema de tolerância é um conjunto de princípios, de regras, de fórmulas e tabelas, as tabelas aqui é importante, tá? Que permite a escolha racional de tolerâncias para que a produção econômica de peças mecânicas intercambiáveis. O sistema de tolerância tem por finalidade estabelecer limites para os desvios em relação à dimensão nominal. Tá? Então, é um sistema de tolerâncias lá que vai estar estabelecido pelas tabelinhas, né, quais são esses limites que a gente pode ter para mais ou para menos em relação àquilo que se projetou. Tá? E evitar que se tente obter com exatidão excessiva, né, nas dimensões das peças. Mesmo quando a gente faz uma produção com CNC, né, a produção com CNC ela já traz uma exatidão melhorada em relação ao processo manual, mas mesmo assim ainda temos os problemas com desgaste de ferramenta, né, no caso das pastilhas de metal duro. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa que faça com que, ao longo da produção de centenas, de dezenas, milhares de peças, né, essa, essa, essas dimensões não vão estar dentro do... Quer dizer, vão estar dentro de um limite, né, mas não com a exatidão perfeita que a gente queria. A letra T minúscula vai ser, então, utilizada, né, para a gente definir qual é a tolerância. Tá? Então, o símbolo de tolerância é um T minúsculo. E a tolerância de fabricação é a variação permissível
da dimensão da peça, dada pela diferença entre as suas dimensões máximas e mínimas. Tá? A tolerância indica uma faixa de valores compreendida entre dimensões limites, também denominada zona de tolerância ou campo de tolerância. Eu posso definir a minha tolerância em relação às dimensões máximas e mínimas para furos, ou as dimensões máximas e mínimas para eixos, tá? Ou também em relação aos afastamentos. Eu posso usar as dimensões ou os afastamentos, tá? E os valores vão ser os mesmos. Então, afastamento superior menos afastamento inferior para furo, afastamento superior menos afastamento inferior para eixos, tá? Letra maiúscula e letra minúscula. A linha zero, como a gente viu lá no desenho, né, que indica a posição da dimensão nominal, né, aquela que foi projetada, então vai estar indicada ali, né, no desenho de tolerância. Ele serve de referência para os afastamentos. Né? Afastamentos acima da linha de zero são positivos, afastamentos abaixo da linha de zero são negativos. Tá? A tolerância de funcionamento, aí vai ser um T maiúsculo, né? Que é a soma das tolerâncias de fabricação do furo e do eixo. Tá? Então, a tolerância vai ser a tolerância no furo mais a tolerância do eixo. Então, você botar ali tolerância para furo, como a gente viu no tolerância para furo. Afastamento superior menos afastamento inferior, tolerância para eixo, afastamento superior menos inferior para eixo. Assim, se eu botar um mais o outro, né, eu vou ter que é a, a parte de furo menos a parte de eixos. Posição da zona de tolerância, né, é a nossa menor distância entre a linha zero, tá, e a zona de tolerância. Essa posição pode ser medida entre a linha zero, tá, aquela linha que tem a ver com dimensional, nominal do projeto, e o limite inferior, ou entre a linha zero e o limite superior. Tá? Então, eu vou ter uma posição que pode estar a linha de massa, a linha, desculpa, de limite superior em relação à linha zero, ou do limite inferior com a linha zero. Tá? Vai depender de qual é a menor distância. O campo de tolerância, então, como a gente falou há pouco, ele, o que vai se constituir? Isso vai ser um conjunto de valores, e esses valores vão estar compreendidos entre os afastamentos superior e inferior da peça. Tá? Então, ali tem a tolerância para furo, né? Que ele dá ali que é a dimensão máxima menos a dimensão mínima, tá? Que, no caso, pode ser também trabalhado como afastamento superior menos afastamento inferior. A tolerância para eixo, tá? Que aí, no caso, eu vou usar a dimensão máxima em relação aos afastamentos superior e inferior, e eu vou dizer que a tolerância para eixos é que é o afastamento superior e inferior em relação às medições no eixo. Tá? Ah, esses campos de tolerâncias eles vão ser utilizadas as letras, né, de A até G, né, tanto para eixo quanto para de A até G, tanto para eixo quanto para furo, né, se o ajuste for considerado móvel, livre ou com folga. Ou seja, um ajuste com folga, ou seja, a gente, quando vai botar um rolamento no eixo e ele entra com folga, ou seja, eu consigo montar manualmente, eu não preciso bater, não preciso nada, só simplesmente, né, eu coloco o rolamento, né, o furo do rolamento no eixo, no diâmetro do eixo, e ele desliza pelo eixo, né, sem auxílio nenhum. Tá? Então, a gente esqueceu do ajuste móvel, é um ajuste livre, é um ajuste com folga. Tá? Então, ele vai ser caracterizado pelas letras A até G. De J até N, né, a gente diz que é um ajuste incerto. Ele pode ter folga ou com pequenas interferências. Né? Entra um pouquinho apertado, de repente tem que dar uma forçadinha com a mão, quem sabe uma pequena batidinha.
tá? Então, às vezes, que é muito incerto. Ele pode, em algum momento, ter folga, daqui a pouco, né? Por causa das pequenas variações na fabricação ou do eixo ou do furo. Principalmente geralmente é a do eixo. E a gente vai usar das letras P até ZC, tá? Ajuste com interferência. O que é um ajuste com interferência? É aquele que eu já preciso, né, prensar, eu preciso bater, né, já é uma montagem forçada, né? Essa montagem pode ser feita com a ajuda de uma prensa, pode ser uma montagem com ajuda batida com uma marreta, pode ser uma montagem através do aquecimento do furo, né? A gente faz alguns tipos de equipamentos, se tem o aquecimento com indução eletromagnética, né? Então se faz por uma indução eletromagnética, o, o equipamento ele vai dilatar, vai aumentar de tamanho, né? Tu faz a montagem quando esse equipamento ele resfriar, né, vai haver a interferência do furo sobre o eixo e aí vai ficar uma montagem com interferência, né, depois sendo até difícil depois ser desmontado, tá? H, letra maiúscula, ajuste sistema furo base, H minúsculo para ajuste do sistema eixo base, tá? Mais adiante a gente vai ver qual é a diferença entre o sistema furo base e o sistema eixo base. Aqui tem uma tabela de comparativo, né, para a furo base e eixo base, mas a gente vai falar delas mais adiante. Tá? Essa figura está na apostila com melhor resolução, tá? Aqui só trouxe ela mais ou menos para a gente continuar olhando na sequência do material que está na apostila. Aqui tem mais uma série de exercícios e questões para vocês responderem, tá? Então, eu botei aqui, mas vocês olham na apostila, respondam na apostila, tá? Para depois a gente estudar para a nossa avaliação final, tá? Então, tem duas perguntas, né? Duas questões, aliás, tem dois exercícios, né, que são, né, para verificar a tolerância das dimensões, né? Pede até para fazer um desenhozinho, tá? Os dois é de determinar a tolerância, e depois a gente tem três questões ali, que são perguntas, né? Um furo com afastamento inferior positivo poderá ter dimensões efetivas maior, menor ou igual. Um furo com afastamento inferior negativo, mesma coisa, vai ter dimensões maior, menor ou igual. Um eixo com afastamento inferior positivo terá dimensão efetiva maior, menor ou igual à sua dimensão nominal. Então, tá, são perguntas que vocês vão responder. E depois a gente corrige, tá? Vocês podem responder se tiverem dúvidas na resposta, né? A gente faz a correção delas. E o que vem esse ajuste, né? O termo ajuste, né? É o modo de se conjugar duas peças introduzidas uma na outra. Através do ajuste, pode-se assegurar que as peças acopladas terão movimento relativo entre si ou estarão firmemente unidas. Tá? Como é que eu vou garantir que a minha engrenagem, né, sobre o eixo pode ser montada, por exemplo, sem o uso de uma chaveta? Tá? A gente até acho que já falou das chavetas lá, acho que no primeiro módulo de aula que a gente teve. Né? Eu quero montar uma engrenagem sobre um eixo, mas eu não quero utilizar a chaveta. Então, eu posso fazer uma montagem, um ajuste, né, que seja de forma com interferência. De forma que quando eu fizer com interferência, não há necessidade de se colocar uma chaveta, porque quando eles vão estar unidos, né, vão estar firmemente unidos e vai se garantir que o movimento acoplado entre o eixo e a engrenagem vai ser uniforme. Não vai haver escorregamento da engrenagem sobre o eixo. Mas se eu quiser fazer isso com folga, ou seja, eu preciso ter uma manutenção mais, eu tenho um grau de manutenção maior para esse equipamento, ou seja, eu preciso fazer manutenções
periódicas, né, com mais frequência. Então, tem que ter uma facilidade de desmontagem. Então, eu não posso, de repente, fazer uma montagem com interferência e toda vez que eu estiver fazendo a desmontagem, eu vou ter que passar um perrengue, usar extrator, né, usar aquecimento eletromagnético para tentar soltar as peças. Então, é mais fácil que fazer um ajuste, né, com folga, né, e utilizar, de repente, de grampos, cavilhas, usar de chavetas, né, para fazer o acoplamento entre a minha engrenagem e o eixo, sem a necessidade, então, de fazer uma interferência para garantir a união dos dois. É o comportamento de um eixo e um furo, né? Ambos com as mesmas dimensões lunares, no acoplamento sempre haverá ajuste caracterizado pela folga ou pela interferência presente, como eu acabei de falar para você. Em um ajuste, o furo e eixo terão sempre a mesma dimensão nominal. Tá? Na hora de projetar, né, o furo e o eixo, a gente projeta. O eixo tem 20 milímetros, o furo tem 20 milímetros. Isso é uma questão de projeto. Mas na questão de execução do projeto, né, de montagem desse projeto, eu vou ter que ter essa escolha, né, dependendo do tipo de esforço a que vai estar submetida a máquina. O termo ajustagem, né, a gente utiliza para estabelecer as dimensões de uma peça e os limites das variações dessa, de modo que fique bem determinado o funcionamento do conjunto a ser fabricado. Aí a gente depois tem outros termos, como superfície de ajuste, né, que é toda a superfície de contato entre as peças acopladas, sejam elas fixas ou móveis. Tá? Então, a superfície de ajuste é a superfície, né, externa do eixo e a superfície interna do furo. Tá? Ajuste cilíndrico, né, ajuste entre as superfícies de ajuste cilíndricas circulares. Tá? A área interna do rolamento com o seu eixo correspondente. Tá? Então, esse é um ajuste cilíndrico. Ajuste plano, que é o ajuste entre pares de superfície de ajuste planos, né? Então, pode ser, por exemplo, no caso das guias pneumáticas de máquinas ferramentas, né? Onde a guia pneumática, onde o carro do torno se desloca, né? Pode ser o carro superior, o carro transversal, né? Aquelas guias ali, né? Vai ter um ajuste plano, né? Tem que ter uma certa folga, né? Para que o carro deslize. Ajuste cônico, né? Ajuste entre superfícies de ajuste cônico circulares. Né? Pode ser pinos cônicos de centragem, pode ser a parte do contraponto, né? do torno, ali também tem um ajuste cônico. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? de desenho de furo com os limites máximos e mínimos, né? Ou do eixo com o seu ajuste máximo e mínimo. Os componentes dos ajustes, né, são componentes de peças destinadas ao ajuste. Né? Então, a gente pode ter componente ou peça exterior, é a peça de ajuste que cobre a peça acoplada. Tá? Então, no caso, é o furo, é componente ou peça exterior. E componente ou peça interior, né, que é a peça que é de ajuste que é coberta pela peça acoplada. No caso, é o eixo. Então, o componente exterior é furo, o componente interior é o eixo. Tá? E, se vocês notarem pelos desenhos, né, a questão de ser furo e eixo não quer dizer que seja só uma figura cilíndrica, né? Então, pode ser, por exemplo, ali embaixo ele tem aquele U ali, né, uma peça em formato de U, que é o seu furo, e aquela peça em formato de cubo que vai ser encaixada naquela peça em formato de U, que a gente chamou de furo, e é que vai dar um encaixe interno, né, vai entrar na parte interna daquele furo ali. Tá? Então, vai ser o eixo. Em acoplamentos múltiplos, uma peça pode atuar como eixo em um par e como furo em outro. Tá? Que é no caso, por exemplo, das buchas, né, dos carregamentos, ou dos condomós, né? Ali botou uma certa bucha ali, está meio exagerado, né, em relação ao eixo,
Mas a peça 3 é eixo e a peça 2 é furo. Tá? Isso é entre 2 e 3. Agora, entre 2 e 1, a peça 2 é eixo e a peça 1 é furo. Tá? Então, na hora de se montar 2 com 1, o 2 vai ser eixo, o 1 vai ser furo. E na hora de montar o 3 com 2, o 3 vai ser o eixo e o 2 vai ser o furo. Tá? Então, isso é um acoplamento múltiplo. Tá? E provavelmente vai ter que ter uma relação de dimensão entre 2 e 1 e 3 e 2. Outro termo que a gente vai usar é o outro termo chamado, que a gente chama de folga. O que é essa folga? O jogo. É a diferença em um acoplamento entre as dimensões do furo e do eixo. Quando o eixo é menor que o furo, o símbolo é um F maiúsculo. Tá? Folga máxima é a diferença entre as dimensões máxima do furo e a dimensão mínima do eixo. A folga máxima, máxima do furo com mínima do eixo. Quando o eixo é menor que o furo, o símbolo é F maiúsculo, máximo. Através dessa equação, né, dimensão máxima do furo menos a dimensão mínima do eixo, e será sempre positivo. A folga mínima, que vai ser a folga mínima, a diferença entre as dimensões mínima do furo e a máxima do eixo. Quando o eixo é menor que o furo, o símbolo vai ser F maiúsculo mínimo, né? E através dessa equação, que é a folga mínima igual a dimensão mínima do eixo do furo menos a dimensão máxima do eixo, ela vai ser sempre positiva. Tá? A gente tem os desenhos para visualizar. O outro termo muito utilizado vai ser a interferência. Tá? O que vai ser a interferência? Interferência é a diferença, tá, no acoplamento das dimensões do furo e do eixo quando o eixo é maior do que o furo. Então, folga é quando o furo é maior do que o eixo. Folga, furo maior do que eixo. Interferência, eixo maior do que furo. Tá? Interferência máxima é a diferença entre as dimensões mínima do furo e máxima do eixo. Tem que agora inverter as coisas. Tá? Quando o eixo é maior do que o furo, a gente vai chamar então de I máximo. Né? E através dessa equação, essa é uma medida que vai ser sempre negativa. Então, a folga positiva, interferência negativa. Interferência mínima é a diferença entre as dimensões máxima do furo e mínima do eixo. Tá? É representado então pela letra I maiúscula, mínima, tá? E de acordo com a equação que ele está apresentando, essa vai ser um valor sempre negativo. Tá? A gente tem então o desenho para a gente visualizar. E depois a gente então tem o termo chamado tolerância do ajuste, que é a variação possível da folga ou da interferência. Tá? Então, eu posso ter uma montagem com folga ou com interferência. Então, tolerância de ajuste vai ser essa variação de medidas que vai se referir quando o sistema é feito com folga ou quando o sistema é feito com interferência. Tá? Ela é representada por um T, relativa tolerância, tá? AJ, tá? TAJ, tolerância do ajuste, AJ de ajuste. Tá? Então, é a do eixo mais o furo, ou a folga máxima menos a folga mínima, ajuste com folga, ou interferência máxima menos a interferência mínima. Vê que ele está usando um símbolo ali, aquelas barrinhas, né? Ele está dizendo, primeiro ele diz lá que as medidas de interferência máxima e mínima eram medidas negativas, tá? E agora ele está usando ali aquelas barrinhas ali, a gente não vai levar em consideração o sinal negativo dessas interferências para achar o valor da tolerância. Simplesmente vai pegar o valor máximo, tá, sem sinal, diminuir do valor mínimo sem sinal, para achar quanto é que vale
a tolerância de ajuste com interferência. Tá? Para o ajuste incerto, é a folga máxima mais a interferência máxima. Também sem aquele sinal negativo da medida, né, para a interferência. A gente usa somente o valor, o sinal a gente não usa na determinação da tolerância do ajuste. E quais seriam, então, as categorias dos ajustes? Né? Então, os ajustes vão ser classificados e vão ser categorizados, né, de acordo com a forma em que a gente vai montar. Se vai ser com folga, com ajuda, com interferência. Então, dependendo das variações dimensionais entre as peças que se acoplam, pode-se ter ajuste com folga ou com interferência, né? Ou incerto. Tá? Que é aquele que é indeterminado, porque em certos momentos ele pode estar com folga, e em determinados momentos ele pode estar com uma pequena interferência. A categoria do ajuste é a classificação dos ajustes segundo a possibilidade de movimento relativo entre seus elementos. Então, essa categoria vai dizer se há possibilidade de que haja um movimento relativo entre o eixo e o furo. Tá? Será que o eixo escorrega, né, durante o furo ou os dois trabalham em conjunto? Né? Então, no ajuste com folga, o afastamento superior do eixo é menor, tá, ou igual ao afastamento inferior do furo. É aquele em que existe folga, tá? Também pode dizer que é jogo, né? Ou seja, há uma movimentação entre eles. Inclui-se o caso em que a folga mínima ou a interferência máxima são nulas. Tá? Nesses casos, o ajuste superior, tá, para o eixo é menor do que para o furo, do que o inferior para o furo. Ajuste com interferência, tá, é aquele em que o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Tá? É um ajuste em que o diâmetro do eixo é sempre maior que o diâmetro do furo. Tá? Então, nesse caso, o afastamento superior do eixo é menor que o afastamento superior do furo. Tá? E a gente tem os desenhos para a gente visualizar. Vou tomar um pouquinho de ar. O ajuste incerto, tá? Então, os dois primeiros são bem característicos: folga e interferência. O incerto, então, é aquele que eu disse para vocês, pode apresentar em determinados instantes folga na montagem ou pode ter uma forçadinha porque tem pequenas interferências. É um ajuste que pode ser com folga ou com interferência. Nesse tipo de ajuste não pode ser previsto de antemão se haverá folga ou interferência. Somente após o conhecimento das dimensões efetivas é que esse valor poderá ser determinado. Tá? Então, incerto, a gente tem ali, a gente sabe que ele vai ficar entre os ajustes de folga e de interferência. Né? Então, somente depois, quando se faz as medidas, que a gente vai saber como é que ele vai se proceder. Tá? Temos aqui os desenhos de referências e, bom, a folga máxima e a mínima. Tá? A folga máxima é representada por F maiúsculo, a mínima por F minúsculo. Vai ser a maior e a menor diferença entre as dimensões que deve existir em um acoplamento especificado para trabalho com folga. Tá? Então, tem ali que a folga máxima em relação aos afastamentos, tá? A folga máxima vai ser. Porque era para ter. Peraí, acho que dá ainda. Cara. Tá, agora sim. Bom, assim está tudo junto.
a folga máxima, né? Então vai ser, trocando em miúdos, a relação do afastamento superior, tá? Para o furo menos o afastamento inferior para o eixo, e a folga mínima vai ser a relação, a diferença entre o afastamento inferior do furo menos o afastamento superior para o eixo. Tá? E também a gente vai ter a interferência máxima e a interferência mínima. Né? A interferência máxima, que é essa diferença entre as dimensões máximas do eixo e mínima do furo, quando o eixo é maior que o furo. Tá? A interferência mínima, a diferença entre as dimensões mínima do eixo e máxima do furo, quando o eixo é maior do que o furo. Tá? Mesma coisa, tá? Só que agora a interferência é exatamente o inverso de folga. A interferência máxima, né, é o inverso da folga mínima, e a interferência mínima é o inverso da folga máxima. Observações: os valores das folgas de interferência são sempre positivos, porém, para cálculos, pode-se considerar, né, essas medidas negativas só por uma questão de referenciamento. Tá? Aí a gente tem as características com ajuste, então ajuste com folga, ajuste com interferência. Tá? Tá? Então ali tem a folga mínima e a folga máxima. Tá? Na primeira coluna ali a gente tem primeiro uma indicação nominal, né, do diâmetro nominal e furo nominal, né, onde eles, os três ali eles coincidem. Tá? Depois a gente tem ajuste com folga mínima, né, no primeiro desenho, tá, logo abaixo, né, da primeira coluna, e com folga máxima, tá, no segundo desenho. No meio a gente tem os incertos, tá? E depois a gente tem o ajuste com interferência, onde a gente vai ter a interferência mínima, no primeiro desenho, logo abaixo do diâmetro nominal, e o de interferência máxima, né, logo abaixo, na terceira posição da coluna. Buenas. Quais são as características principais para um ajuste? Então, a gente vai ter as dimensões limites, tá? Dimensão máxima, dimensão mínima para o furo, dimensão máxima e dimensão mínima para o eixo. Tá? Então, essas dimensões máxima e mínima para o eixo são valores admissíveis para a dimensão efetiva, tá? E o de dimensão mínima é o valor mínimo admissível para a dimensão efetiva. A tolerância é uma variação permissível na dimensão da peça, dada pela diferença entre as dimensões máxima e mínima. A gente só está repetindo tudo que foi visto até agora. Então, tá? Fator de tolerância padrão, tá? É um valor numérico calculado em relação às médias geométricas das dimensões limites de cada grupo, segundo fórmula fundamental que serve de base no desenvolvimento do sistema e fixa a ordem e grandeza dos afastamentos. O fator é uma função da dimensão nominal e é usado como base para a determinação da tolerância padrão do sistema. Tá? Então, aqui tem umas notas de esclarecimento, né? Tá? O fator de tolerância padrão I minúsculo, tá? Ou seja, para eixo, é aplicado para a dimensão nominal menor do que 500 milímetros. Deixa eu acertar aqui, que o será do outro lado. Né? Eita porcaria. Deixa eu aqui. Pronto. Letra B, o fator de tolerância padrão I maiúsculo, tá? Para furo, é aplicado para a dimensão nominal maior que 500 milímetros. Então, I minúsculo para menor que 500, I maiúsculo para
afastamentos. Afastamentos define a posição de campo de tolerância em relação à linha de zero. Tá? Então, tem ali o afastamento superior, o afastamento inferior, tá? Dimensão máxima menos dimensão nominal, né? Dimensão máxima diâmetro nominal mais afastamento inferior, diâmetro nominal menos diâmetro nominal, diâmetro mínimo é diâmetro nominal mais o afastamento inferior. A letra maiúscula sempre tá se referindo a furos, letras minúsculas estão sempre se referindo aos eixos, tá? Então, só está se repetindo as equações. Tá. A única característica que não tem sinal é a tolerância, o resto tem sinal. Tá? Dimensão mínima é representada por D, dimensão nominal dn, tá? Maiúsculo para furo, dn minúsculo para eixo. Folga máxima, folga mínima, interferência máxima, interferência mínima. Tá? E como é que a gente vai, como que o pessoal escolhe o ajuste? Como é que eles determinam o ajuste? Né? Os principais fatores que influenciam na escolha do ajuste vai ser o acabamento superficial da superfície de contato. Tá? Então, quando a gente determina o acabamento, né, a gente vai determinar também de que forma a gente vai estar querendo que esse equipamento, como ele vai ser montado, que tipo de ajuste vai ter. O comprimento de contato, né, o movimento relativo entre as peças, qual a velocidade de funcionamento, isso também é importante saber, o tipo de material das peças, tá? Então, que tipo de aço são usados, se é aço, se é bronze, se é bronzina, né? Qual, então, o tipo de material? A temperatura de funcionamento, qual tipo de lubrificação vai ser usado, tá? Isso também é importante, né? Qual é a quantidade de peças e qual é o principal de todos eles, qual é o custo de produção de tudo isso. E a gente então tem agora algumas recomendações que são utilizadas quando se está escolhendo um sistema de ajuste. Tá? Bom, como técnicos de mecânica, né, esse sistema de ajuste ele pode ser reavaliado quando a gente está numa situação de manutenção. Tá? Porque quando se está num sistema de produção, se está produzindo alguma coisa, né, quem estabeleceu as recomendações, quem escolheu os ajustes, quem fez toda a recomendação de ajuste foi a equipe de projetistas, né? De técnicos, projetistas, de engenheiros, projetistas, de todo o pessoal da parte técnica que fizeram as análises necessárias e escolheram um sistema de ajuste, né? E recomendaram. É claro que quando a gente está fazendo uma certa manutenção, a gente pode rever esse tipo de escolha de ajuste e refazer um ajuste que seja mais confiável, mais confortável para o pessoal que está realizando a manutenção. Né? Porque aquele ajuste que foi estabelecido, de repente, quando se fez um processo lá de produção, era muito importante para aquilo, para aquela situação de montagem. Eu fui fazer aquela coisa também, a gente, né, não se mete a fazer o que não deve, né? Porque tu tem conhecimento teórico, né? Tem uma certa capacidade de enxergar a prática, mas não tem conhecimento prático, às vezes, para fazer o que tem que fazer. Eu fui trocar os rolamentos da máquina de lavar aqui de casa, né? E, bom, olhei, né? Tentei fazer a troca dos rolamentos, simplesmente, é só tirar, bater ali, né? Assim eu vou conseguir tirar o rolamento. Não consegui tirar o rolamento. O que eu fiz? Peguei o extrator, né? Vou usar o extrator. Usei o extrator e não saiu o rolamento, né? Aí, né? Como a paciência é pouca, né? A paciência da pessoa é muito pouca, o que a pessoa fez? Né?
deu de marreta no eixo e no rolamento da máquina de lavar, né? Quase destruiu a máquina, né? Até que um, um aluno meu, né, que trabalhava com manutenção de máquina de lavar, ele veio me ajudar. E ele disse assim, não, professor, o negócio é o seguinte aqui, isso aqui foi montado. Então, quando eles montam na fábrica, eles montam com interferência, né? É montagem por interferência. Então, a gente vai ter que fazer um outro tipo de abordagem para tirar o rolamento. Claro, e tinha técnica ali, porque ele fazia isso 500 vezes por dia, né? E aí a gente trocou os rolamentos até de certa forma fácil, né? Mas teve que estar fazendo um procedimento lá que ele tinha, ele tinha o equipamento que a fábrica, né, fornecia para os técnicos fazerem a troca de rolamento, né? Mas isso é uma máquina de lavar que a fábrica já até fechou, né? Era aquela de Caxias do Sul, que tinha um certo problema com os rolamentos, né? Os rolamentos não eram blindados e aí entrava água com sabão em pó nos rolamentos, e os rolamentos acabavam em pouco tempo. Acho que esse era o objetivo né? O objetivo era trocar quase todo, não era só o rolamento, era trocar todo o, o sistema eixo, o cardan, tudo que tinha. Bom, isso só para você ter uma ideia, então, que às vezes tu pode modificar o teu sistema para que não tenha que depois, né, desmontar a base da marretada. Bueno, então vamos lá. Nas recomendações, evitar excesso de precisão, utilizando na fabricação de peças as tolerâncias mais amplas possíveis, de acordo com as condições de trabalho do conjunto. Verificar a possibilidade de execução das peças de acordo com as limitações dos processos de usinagem recomendados. Optar por tolerâncias mais amplas para o furo e mais apertadas para o eixo, devido à maior facilidade de usinagem e medição. Tá? É mais fácil a gente deixar da parte de ajustagem para o eixo do que para o furo, porque o eixo é muito mais fácil de se usinar, né, para se chegar na tolerância que se quer. Coerência entre as tolerâncias de furo e do eixo, de acordo com as recomendações. Tá? Então, tem algumas regrinhas. Né? Depois a gente vai ver que esse IT8 e IT11, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre essas letras e esses números. Utilizar sempre que possível todos os ajustes recomendados, devido à certeza de funcionamento adequado. Seguir sempre as recomendações dos fabricantes e tabelas constantes em livros especializados de ajustagem mecânica e de normas técnicas. Tá? Então, através dos conceitos que a gente viu anteriormente, aqui acima, né, ou anteriormente nos slides, será sempre possível acoplar duas peças com folga ou com interferência, de tal forma que se tenha um dos três tipos de ajuste, tá? Mas principalmente ou com folga ou com interferência. Tá? Do ponto de vista organizacional e do uso, tal sistema não seria prático, pois as possibilidades de variações dimensionais para o mesmo ajuste são muito grandes. Então, para solucionar esse problema, criou um sistema de ajustes que compreende uma série de ajustes metodicamente estabelecidos, com distintas folgas e interferências. Tá? Que, se a gente pegar as tabelas de tolerância de ajuste, a gente vai ter uma infinidade de combinações. Então, com a prática, algumas recomendações já se foi feito, então, para uma categoria de equipamentos, já se usa uma série de ajustes que já foram estabelecidos, né, devido à prática. Né? Então, não há necessidade de se ficar tentando viabilizar, né, algumas combinações, né, de tolerância e ajuste entre furo e eixo, tá? Para não se porque senão fica muito grande, é muito vasto as possibilidades. Tá? Então, para se evitar isso, já tem ajustes que já estão estabelecidos, tem tabelas que orientam, né, pela categoria de máquina, pela categoria
categorização da máquina, tá? Então, essa foi a parte introdutória da parte de tolerância e ajustes, né? Hoje, então, foram as terminologias, né? Como elas são expostas, e amanhã a gente vai fazer, então, uma explicação melhor, já falando mesmo de tolerância, como estabelecer elas. Então, por hoje, a gente vai